Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou estar dando início a uma nova série, onde eu vou estar criando meu set do zero no Ableton. Se você tem uma curiosidade de como que monta uma track de piano, uma track de pad, uma track de synth dentro do Ableton Live, acompanhe os vídeos aí, se inscreve no canal. Então, sem enrolação, vamos lá para o Ableton. Então, meus amigos, aqui ó, eu já tô no Ableton Live. Eu criei uma track do zero aqui já abri o Ableton Live, eu uso o Ableton Live Standard. Eu já usei o Switch, só que o Standard já me atende, o Switch tava ficando um pouco caro para mim e acabei optando pelo Standard mesmo, mas ele já atende bastante já pro que eu uso. Então vamos começar aqui já, ó, criando uma track de piano. Vou deletar e deixar só o canal MIDI e eu vou tirar esse retorno que eu não vou usar agora. Vamos lá, já que eu já vou arrumando essas cores. Vou começar renomeando essa track aqui já, colocar como piano. E vamos lá para os plugins. Então, meus amigos, ó, como que eu vou começar criando essa track? Eu posso muito bem pegar o piano, o VST do piano e jogar direto para cá, mas não seria o correto e não seria o ideal para a gente estar se fazendo. Então, sempre quando você for criar uma track de alguma coisa, de algum instrumento, de algum VST, você pega o Instrument Rack. Você vem aqui no AUS, aqui, ó, coloca Instrument Rack. Ele já vai estar aqui, ó. A gente clica, segura e arrasta ele para track de piano aqui, ó. Então, beleza, ele criou um rack de instrumento pra gente. E pra gente criar essa track de piano, eu uso dois pianos. Eu uso o The Gentleman e eu uso o Noire. Então, eu vou puxar o contact aqui, ó, para os instrumentos. Eu venho em plugins, contact, clico, seguro e arrasto ele para cá. Ele já vai abrir o contact e eu já vou abrir o meu piano aqui, o The Gentleman. Eu já tenho o preset já feito aqui do The Gentleman para mim, então eu já vou aqui nos meus usuários aqui e já vou puxar ele. Puxei, aí fica aqui. The Gentleman, ele é um upright da Native Instruments e vamos começar aqui os trabalhos a partir dele. Aqui ele, só apertar aqui no canto aqui, ele expande e ele mostra aqui para mim o instrumento que eu tô. Então eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl R aqui e vou escrever upright. Beleza. Feito isso, depois eu já costumo colocar um compressorzinho já. O compressor que eu vou usar vai ser o da Universal Audio. Eu uso esse Tube Compressor. Aí só mesmo esquema, clico, seguro e arrasto para cá. E a outra dica para vocês também, fiquem ligeiros no site da UAD, nas redes sociais dele, que direto eles colocam plugins gratuitos lá pra gente. Esse aqui eu consegui tudo de graça, cara. Aí, ó, vamos lá pro compressor. Eu já tenho também um preset que eu uso dele aqui, é o próprio deles mesmo, que chama esse Piano Room. Olha lá, só tá dando só uma beliscadinha. Talvez dê até para diminuir um pouco o ganho e o pico, só um pouquinho. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o Contact às vezes eles costumam já trazer o nosso instrumento com volume baixo, mas não, já tá com 0. Beleza, jogado o compressor, eu costumo colocar um saturator depois, coisa leve mesmo. Então eu venho aqui eu já tenho também um set dele, que está no User Library, Saturator, Presets, Áudio, Saturator, Piano Saturator. Vamos lá. Ó, eu coloquei o wet, eu deixo só no 20, mais ou menos, é pouca coisa.
é só um pouquinho. Beleza, eu acho que ainda depois dá para dar uma comprimida a mais, mas deixa para mais tarde. Então esse é o básico que eu faço. O EQ eu coloco depois, vocês vão entender. E se eu vier aqui no Instrument Rack, aqui no canto, habilitar isso aqui, ele vai me dar uns macros. O que eu gosto de colocar nos macros? Eu coloco o principal, né, que eu vou precisar, que é o volume do piano. Então, para mim colocar esse macro aqui, ó, eu quero que ele controle o volume do piano. Vou dar um Command R, vou colocar volume right. Beleza. Eu quero que ele controle esse volume, então eu vim com os dois, com o botão direito aqui em cima do volume, e vou aqui, ó, map to volume right. Pronto, foi mapeado para cá. Se eu mexer aqui no canto, ó, ele vai mexer lá. Só que repara que ele está indo para 6 dB no máximo. Eu não quero que ele vá para 6 dB. Eu quero que ele vá para o máximo de 0 dB ou menos 6, dependendo do piano. Então o que eu faço? Eu venho aqui em Map, aqui no canto aqui embaixo, clico aqui, ele vai me dar aqui o que já foi mapeado. Então eu venho aqui no volume máximo e coloco 0. Aí eu aperto o Map de novo aqui, aí se eu apertar aqui, ó, se eu subir aqui, ele vai no máximo no 0 lá, entendeu? Aí se eu baixar aqui, ó, ele já tá... Então ele já tá mapeado ali. Segunda coisa, eu gosto de colocar o color dele, porque dependendo da dinâmica da música, eu abaixo o color, subo o color, aí ele dá uma fechada a mais, outro dá um pouquinho, fica um pouco aberto. Então como que eu faço isso? Do mesmo jeito aqui, ó, eu venho em Map, tudo que eu vou mapear eu venho aqui em Map, e aí o color que eu quero fazer, ele tá no Contact, então eu vou ter que vir aqui no Contact, aqui, ó, apertar nessa setinha aqui de baixo e vou ter que vir aqui em Configure. Se eu apertar aqui, você vai ter que mostrar para ele o que você vai querer controlar dessa interface. Então eu vou querer controlar esse tone aqui, ó, soft ou hard. Então eu venho aqui, clico aqui, ele já apareceu lá embaixo. Então é isso que eu quero, eu fecho aqui. Posso fechar o map se eu quiser. Fechar o map. Aí eu venho aqui no color, dois botão direito e mapeio ele pro macro 2. Aí ele já foi aqui, já até com o nome color. Então só vou renomear para color right. Então vamos lá, se eu fechar tudo color aqui, ó. Aí se eu for aumentar, entendeu? Deixar ele um pouco mais fechado, que eu gosto dele um pouco mais fechado. Boa, então a gente já tem mapeado o volume e o color. Beleza, outra coisa que a gente pode colocar aqui já também é um oitavador. Antes de colocar reverb, essas coisas, eu já coloco o oitavador aqui, eu já coloco ele aqui na frente já do piano, que ele tem que vir antes de tudo. O oitavador aqui no Ableton, você usa ele através do chord. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele suba 12 semitons. Beleza. Aí vai ficar assim. Boa. Aí o próximo passo é a gente também mapear o tanto de color, tanto de oitavador que a gente vai querer. Então a gente vem aqui no macro 3, a gente pode renomear para octave, oitavador. Deixar ele laranjinha aqui também. E eu vou mapear ele para essa porcentagem aqui. Quantos por cento que eu vou usar do oitavador dele. Então eu vou aqui com os dois botões direitos e vou mapear para o octave. Aí ele é do mesmo jeito, ó. Ele vai mais do que 100%, ele vai até 200%. Mas eu quero que ele vá até 100%. Só, eu vou fazer a mesma coisa. Map, vem aqui no oitavador.
e coloco 100% no máximo. Mínimo, acho que ele não aceita 0, é só 1. Então, beleza, pronto. Aí ele tá no 1% ali, ó. Tá agindo ainda, tá ouvindo? Mas se eu colocar mais aqui, ó. Beleza, coloquei o oitavador, só que quando eu tiver em 1%, eu não quero que ele fique ligado, quero que ele fique desligado. Então a gente pode mapear isso também, ó. Vem no map, aperta aqui, ó, e mapeia pro oitavador, que aqui é onde ele liga e onde ele desliga. Então, ó, se a gente ligar ele aqui, ó, a partir de certa porcentagem ele vai ligar, mas eu quero que ele ligue a partir, sei lá, de 2%. Aí a gente vem aqui então no map, aí no mínimo a gente deixa 1 mesmo, e no máximo a gente deixa 0. Que aí, ó, como que ele vai ficar? Se ele tiver no mínimo aqui, ele vai estar desligado. Se eu subir ele já um pouquinho, ele já vai começar a ligar ele, entendeu? Ele tá ligado, se eu desligar, tá desligado. E aqui é o botão onde mostra ele tá ligado ou não. Então beleza, configurado o chord aqui, que é o oitavador. Fez nosso piano, nosso compressor e o nosso saturador. Agora a gente vai partir para efeito. Aqui, pessoal, para reverb que eu uso de efeitos e delay, eu costumo criar um rack de efeitos também. Assim como é o Instrument Rack de instrumentos, tem o Audio Effect Racks também. Então o que a gente faz? A gente já vem aqui, ó, no Audio Effect e vai ter o Audio Effect Rack. E a gente pega, segura e arrasta aqui para dentro do Instrument Rack. Aí o que ele faz? Ele criou um rack igual ao outro, só que de efeitos. E o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ter que criar um timbre dry, que a gente chama, que é o piano seco, sem os efeitos nenhum. Opa, peraí que ele foi carregado um pouco antes aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Vamos lá. Então, a gente vai ter que criar um dry, que a gente chama, que é o timbre do piano seco. Daqui para cá, do Audio Effect Rack para trás. Então, o que a gente faz aqui? Dá uns 2 cliques aqui e Create Chain. Aí essa chain que a gente criou, a gente renomeia como Dry. Ele vai ser o som do piano seco, sem nada, só o compressor e o saturador. Então, a partir disso, a gente já pode criar a chain de reverb. A gente pode fazer o mesmo esquema aqui, ó, clicar nele e dar um Command D, que ele vai duplicar, e a gente pode renomear aqui para reverb. Deixa esse dry aqui laranja, para ficar na mesma cor da track ali. Reverb, eu vou colocar aqui Big Sky, que a gente está usando o Big Sky, deixar ele azulzinho do Big Sky. Beleza, só clicar ali no plugin. Como eu falei aqui, eu estou usando o Reverb Big Sky da Strymon. É a mesma coisa, eu clico, seguro e arrasto para cá. Aí ele já vai me abrir aqui, ó. Pronto, já tem a interface aqui pra gente. De preset, eu tô usando um que é da Dead Worship Sound, que é da Abel Mendonça, que chama Worship Piano. Deixa eu achar aqui. Worship Piano 1. Boa. Se a gente vai usar esse Worship Piano nessa track aqui, como a gente está fazendo de Audio Effects, a gente tem que deixar a mix em 100% e controlar essa mix em outro lugar. Então a gente fecha aqui, ó. Eu vou abrir o macro dela aqui também para exibir como foi exibido no áudio de instrumentos. E aqui no rack de efeito eu quero controlar o volume do Big Sky. Então eu venho aqui, ó, Reverb. E aí eu venho aqui com os 2 botãozinhos e quero controlar o reverb aqui. Então eu zerei aqui, ó. Aqui tá o piano sem reverb. Então, se eu aumentar aqui, ó, já começou a vir a cauda. Claro que aqui tá exagerado, né? Conseguiram sacar? Vou exemplificar para vocês o porquê que eu gosto de usar ele aqui. Porque assim, ó, eu vou até mutar ele aqui, ó, e vou jogar o
o Big Sky aqui sem o Audio Effect. Vou dar um Ctrl C e vou jogar ele para cá, fora do Audio Effect Rack. Eu vou até desabilitar o Audio Effect, o Audio Effect Rack, e vou vir aqui no Big Sky. Ó, eu vou deixar ele sem a mix. Beleza, normal, piano. Aí eu posso dosar aqui também. Beleza, vou colocar uns 45% de mix. Beleza, mas se eu colocar muito, começar a colocar muita mix aqui, ó, olha o que acontece, o piano some, né? O piano some. E pro tipo de segmento que a gente toca, né, que o worship, a gente usa bastante reverb, então se acontecer de uma play você usar bastante reverb, se você estiver usando assim, ele vai acabar sumindo. Joga o seu piano lá para trás e você não escuta nada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer usando o Audio Effect Rack. Então, deixa eu desativar aqui, ó. Vou ativar o Audio Effect e vou ativar só o rack aqui do Big Sky para você ver. Ele só vai passar só o Big Sky por ali, ó. Então, o que ele faz? Ele joga o reverb separado. E aí você consegue mexer nele individual aqui. Para mim é gosto, né? Mas para mim é bem melhor. Então aí eu somo os dois e fica assim, ó. É bem melhor, que aí você consegue jogar bastante reverb e seu piano não some, entendeu? Continuando aqui na track do Big Sky, eu costumo colocar também o EQ, que é o EQ do próprio Ableton mesmo, o EQ8. Eu jogo ele antes aqui e tiro, cara, corto tudo o grave dele aqui até uns 200 Hz. Aqui, boa. Então de reverb é isso. De reverb que eu uso é isso. Se você for usar algum delay, você pode fazer a mesma coisa. Se a gente vir aqui e dar um Command D, vai duplicar, beleza, duplicou, dá um Command R e coloca o delay. Observa que como a gente copiou, ele tá mapeado para os dois, ali tá pro reverb. Então deixa eu tirar esse aqui, dar um map e vou querer mapear ele para cá. Vamos colocar aqui delay. Vamos mapear ele para cá de novo. Beleza, aqui no delay a gente não vai usar Big Sky, óbvio. Aí eu uso um delay do Ableton mesmo. Clico, seguro e arrasto ele para cá. Vamos, sei lá, colocar 3.6 aqui. O ET sempre, quando você for usar um efeito no Audio Effect Rack, você sempre usa ele no ET 100% e você controla ele pelo macro ali, entendeu? Pelo volume. Então, vamos ver como é que fica aqui. Vou aumentar o reverb. Deixa eu tirar, dar uma cortada aqui um pouco, beleza? Deixa eu vir aqui no map também, eu vou limitar isso aqui que eu não quero que ele chegue a 6 dB, vou deixar menos 12. O reverb eu acho que também vou deixar menos 12 no máximo para ele chegar. Então deixa eu colocar no máximo aqui. Acho que tá muito feedback. Tirar um pouco do feedback.
tiramos muito feedback. Então eu vou aumentar só mais um pouquinho aqui, mas é mais para exemplificar para vocês. Porque assim é muito difícil de eu usar delay, eu uso mais o básico mesmo. Então, mas tá aí, se precisar usar ele tá aí. Como a gente mapeou isso no Audio Effect Rack, eu quero que esse mapeado aqui no Audio Effect Rack venha para cá, na track de instrumento. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Command R aqui no rack de instrumento, eu coloco reverb e aqui no outro eu coloco delay. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar o map aqui, ó, e eu quero que esse aqui venha para cá, para mapear ali. Então eu vou dar clico o botão direito aqui, eu vou mapear ele no reverb e mapear ele no delay. Mapeado, pronto. Que se eu mexer aqui, vai mexer lá, ó. Mexer aqui, mexe no outro rack. Feito isso, ó, posso dosar aqui o tanto de reverb que eu vou querer, ó. Boa, só vou deixar de outra cor aqui como efeito, eu vou deixar esses efeitos de outra cor. Então, basicamente é isso. Claro que aí a gente pode colocar um equalizador aqui no piano, na track final do piano. A gente pode ver quanto que tá chegando de piano aqui, ó. Vamos ver. Tá chegando -7, cara. A gente pode usar um utility. Aí a gente pode pegar aqui, jogar ele aqui, né, no final dessa cadeia aqui. E lá colocar uns 4 dB aqui e ver quanto que bate agora. Então ele bateu -3 dB, para mim tá ótimo. Eu notei que ele até começou a comprimir um pouco mais, porque deu um pouco mais de ganho. Comprimiu bem mesmo. Posso até voltar um pouquinho mais aqui. Vou deixar aqui mesmo. Beleza, esse upright ele tá bem apagado, tá bem fechado, mas é porque eu somo ele com outro piano. Então, deixa eu só deixar ele colorido aqui, deixar ele da cor da track que coloquei. Então, o que eu faço? Eu somo ele com outro piano, que é o Neurifelt. Aí o Neurifelt ele dá um pouquinho mais de brilho. Então, antes de tudo, deixa eu salvar isso aqui, renomear, colocar live set pianos YouTube. Beleza, eu vim aqui e vou salvar ele aqui, ó. Observe que tem outros aqui que eu já estava fazendo testes, então salvei ele aqui, beleza. O que eu posso fazer? Eu posso dar um Command D aqui, que vai duplicar isso aqui e eu só troco o piano, né? E a gente vai fazendo algumas mudanças que precisa fazer. Então vem aqui, ó, dou um duplicate, duplicou, já dou um Command R e deixo Felt. Porque desse Felt eu só uso mesmo, eu só uso o Felt mesmo, entendeu? Só para ficar um upright Felt upright, entendeu? Como eu dei um Command D, ele já puxou tudo que tinha mapeado no outro para esse. Então a única coisa que eu não quero que ele mapeia é o oitavador e o volume, né? Que o volume eu vou fazer em outra track. Então deixa eu ver aqui. Deixar aqui como Felt volume, quer dizer, né? E eu vou deixar aqui color. Boa, e agora eu vou mapear ele aqui, deixar ele mapeado certinho pro volume do Felt. Deixa eu ver se ele considerou o máximo 0 dB aqui. Tá, máximo 0 dB. E o color, vou ter que primeiro mudar isso aqui, ó. Mudar ele pro Neurifelt. O Neuro aqui, eu também tenho o preset dele feito aqui já para mim, que é o de usuário Felt. Vamos ver como que ele já vai soar, mas ele tá baixo, né?
Deixa eu tirar o volume do copyright e aumentar o do felt. Então, se vocês notarem, ele tá com muito felt, porque eu só uso mesmo o felt. Ele sozinho eu não vou usar, eu não uso ele sozinho. Mas por mais que seja bonito, mas eu gosto muito mais do Pyrite, então eu vou dosar ele aqui um pouco, deixar ele menos 13 e o Pyrite 100%. Dá para escutar um pouquinho, mas eu acho que dá para pôr um pouquinho mais. Boa, boa. Deixa eu colocar ele aqui de laranjinha. Mapear a cor dele aqui também, que é o mesmo esquema que a gente fez com o color. Então venho mapear aqui. Configurações. Não, configurações não. Vem aqui. Ele já tem até o color aqui já está mapeado. Então vem aqui e unmap. E eu vou mapear ele com color felt. Deixar ele laranjinha aqui também. Beleza. Vem aqui mapear color felt. Deixar ele bem fechado aqui. Deixa eu solar ele aqui para ver. É isso. Boa. Deixa eu tirar ele um pouco. Dessolar ele. Se notar, ele tá tudo fechado, mas é porque eu só uso o felt dele. Dá pra até eu descolorir um pouco mais isso aqui. Boa. Agora deixa eu só dar uma olhada aqui no compressor do felt. Deixa eu dar um boost nele aqui. Então, meus amigos, é basicamente isso. Claro que eu vou fazer alguns outros ajustes aqui, como jogar um equalizador aqui, para mim ver algumas frequências que eu quero que chegue mais e outras não. Então, mas basicamente é isso, para criar uma track de piano. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu criei essa track aqui de piano, agora o próximo vídeo vou criar outras tracks, vou criar outra de pad, outra de synth, arpejador, drone. Aí no fim de tudo a gente vai gravar um vlog lá na igreja, a gente tocando ao vivo com esse set aí. E é isso, meus amigos, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se surgir alguma dúvida aí, põe aí nos comentários. Se inscreve no canal aí, me dá uma força. Então é isso, meus amigos, eu te vejo na próxima, então, e tchau.